Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais essa manhã, nessa quarta-feira, para juntos estarmos aqui meditando na palavra de Deus e orando por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar o texto de Josué, capítulo 4. À medida em que nós avançamos na leitura deste livro, que começamos no domingo, nós vimos como Deus chamou Josué para suceder Moisés na liderança do povo de Israel ao conquistar a terra de Canaã, vencer os inimigos que estavam naquela terra e tomar posse da promessa que Deus tinha para eles. Deus chama Josué para ser forte e corajoso. Isso é o que nós vemos no domingo. Em seguida, nós vemos como a prostituta Raabe, que era uma cananita, ajudou os espias, e nós vamos também ver que ela e toda a sua família é salva pela sua atitude de fé ao se alinhar com os propósitos de Deus. Ontem nós lemos quando o povo de Israel finalmente chega à beira do Rio Jordão, que eles precisavam atravessar para entrar na terra prometida, e Deus para as águas do Rio Jordão. Assim como ele fez com Moisés, abrindo o Mar Vermelho, sob a liderança de Josué, Deus abriu o Rio Jordão, e hoje nós vamos ver quando Josué e os líderes criam ali um memorial de fé, e vamos aprender como nós, em momentos de transição, em momentos de batalhas, de avanços, nós também podemos criar memoriais para nos lembrar a nós e aos nossos filhos da fidelidade de Deus, dos milagres que nós já experimentamos. Sim, então vamos pedir ao Senhor para abençoar esse tempo, que nós possamos estar recebendo e aprendendo aquilo que Ele tem especial para cada um de nós, uma revelação específica para os nossos corações. Amém. Pai, obrigado por esse novo dia, que nós nos reunimos aqui para Te adorar, para exaltar o Teu nome e reconhecer, Pai, que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Então nós pedimos, Pai, fala conosco através dessa leitura de hoje, traz as revelações para cada um de nós, para a nossa realidade, e que nós possamos aplicar, Pai, a Tua palavra em nossas vidas. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós aprendemos com os heróis da fé que memoriais de fé são importantes para nos ensinarem sobre a fidelidade de Deus, nos lembrarem dos milagres dele e muitas vezes também nos encorajarem a prosseguirmos sabendo que aquilo que Deus fez no passado, Ele é poderoso para fazer hoje novamente e para fazer muito mais. Amém. Então, Josué capítulo 4 é o texto de hoje que diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então, quando os filhos daquele povo que estava atravessando ali no Rio Jordão fossem olhar aquelas pedras que eles amontoaram, eles iriam dizer que aquilo foi o sinal do Senhor, como o Senhor parou aquelas águas e a arca e todo o povo pôde passar pelo Rio Jordão. Sim, verso 8. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão. Lembrem-se de que Deus havia parado as águas. O povo de Israel acabou de atravessar todo o povo, suas famílias, com os animais, os seus pertences, em terra seca. E antes das águas voltarem para correr e fluir novamente, eles tomam essas terras, essas pedras do fundo do Rio Jordão, que naquele momento ainda estava seco. Eles apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Assim como havia um monte de pedra
na borda do rio, que futuramente os filhos iriam curiosamente perguntar o que significa esse monte de pedras. Havia também um monte no meio do Jordão, pelas quais as águas fluíram. Imagina se alguém um dia foi ali tomar banho ou pescar, ou de alguma forma pôde ver o Rio Jordão. Certamente não era muito profundo, e eles podiam ver também esse monte de pedras no fundo do rio, exatamente onde a Arca do Senhor tinha parado, como um sinal de que a presença de Deus havia ido à frente do povo. E se a arca estava ali naquele ponto, no meio do Jordão, certamente o povo poderia vir e atravessar, porque ali era um lugar seguro. Deus estava à frente do povo de Israel. Verso 10. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens, preparados para a guerra, passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Aquela geração se lembrava de que, assim como Deus realizou um milagre extraordinário, abrindo o Rio Jordão para o povo atravessar, e eles também construíram esse memorial de pedras para que as futuras gerações pudessem se lembrar não apenas da boa liderança de Josué, um servo de Deus que o obedeceu e liderou o povo à vitória, mas também da fidelidade de Deus. Esse é um dos temas centrais da biografia de Josué, mostrar como Deus é soberano sobre a natureza, sobre os povos, sobre todas as coisas ao nosso redor. Amém. E mostrar como Deus é fiel para cumprir as suas promessas e poderoso para mudar o que for necessário em nosso favor. Verso 15. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinha posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 11º dia, no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém. Graças a Deus, que lindo. Assim nós concluímos essa leitura de Josué capítulo 4, nos lembrando de que a mão do Senhor é poderosa. O Salmo 24 fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, Deus tem o domínio sobre todas as circunstâncias. Então, independente do que você esteja atravessando hoje, do tamanho do milagre que você precisa, ou de tantos desafios ou impossíveis que estão diante de você, esse texto nos lembra que Deus é fiel e Ele quer, no meio desse momento de crise, de dificuldade, de despertar para fazer um ato de fé, um memorial que no futuro será lembrado tanto para você como para a sua família, de que Deus é fiel. Nós podemos interpretar essas pedras como vários itens, mas à medida em que nós líamos, eu estava pensando em relacionamentos. A Bíblia fala que nós, como cristãos, somos pedras vivas para construirmos o edifício que é a casa do Senhor Deus. Então, um dos significados dessas pedras são amizades que Deus nos dá em momentos de dificuldade.
Eu e a Rafa poderíamos mencionar vários nomes aqui de pessoas que em momentos de transição, em momentos de desafio, Deus trouxe para orar conosco, Deus trouxe para nos ajudar de alguma forma prática ou mesmo para nos dar uma nova amizade naquele momento de dificuldade. Então creia que nesse momento de crise, nesse momento de transição do vale, imagina, o Rio Jordão estava seco, mas eles certamente tiveram que vir pela terra, descer no leito do rio e depois subir novamente. Então essas pedras foram retiradas daquele local mais profundo, daquele local de depressão, onde Deus deu a Israel uma lembrança da fidelidade dele. E uma das lembranças que nós temos são boas amizades que Deus traz nesse momento de dificuldades, né? Sim. Então vamos orar hoje, colocando diante de Deus, talvez, será que tem um desafio, algo que esteja em seu coração, até mesmo trazendo preocupação, ansiedade, que nós possamos entregar nas mãos do Senhor. Se você quiser enviar no chat também a sua causa de oração, aí nos comentários, nós vamos estar orando por vocês, mas é um prazer para nós unirmos em oração. Há um poder nessa unidade em oração, quando nós oramos um pelos outros e em concordância um Amém. Pelos outros. Então vamos orar? Podia orar pra gente, meu amor? Vamos orar, entregando. Deus. E coloque aí, quando nós estivermos orando, nós sempre falamos isso, você pode orar juntamente conosco e ir colocando, falando com Deus. Talvez se você não tenha o hábito de orar, muitas vezes, oração é uma conversa com Deus, você não precisa falar palavras rebuscadas ou palavras que sejam diferentes, você simplesmente conversa da forma que você conversa com outra pessoa, como você conversaria conosco, colocando diante de Deus as suas necessidades, ou a sua gratidão, ou a sua preocupação. Sim, vamos orar juntos. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra que hoje nos ensina sobre memoriais de fé, sobre relacionamento, sobre lembranças que o Senhor nos dá de momentos difíceis que atravessamos e no futuro lembrarão a nós mesmos e aos nossos filhos da sua fidelidade, do seu grande poder, de como o Senhor cuida de nós, seu povo. Eu e a Rafa apresentamos ao Senhor agora cada motivo de oração que é apresentado ao Senhor, cada pessoa que ao receber essa ministração ora agora conosco, nós colocamos cada nome, cada assunto diante do Senhor, pedindo que o Senhor, que é Deus poderoso nos céus e também debaixo na terra, o Senhor que é Deus que torna o impossível possível, o Senhor que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, abra também, Pai, novos caminhos, novas possibilidades, opera os teus milagres e venha de encontro às necessidades dessa pessoa que ora conosco e permita, inclusive, que nesse momento de depressão, de vale, essa pessoa possa criar memoriais de fé que no futuro vão encorajá-la a continuar persistindo e se lembrar de que o Senhor é bom em todo o tempo, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é poderoso e o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos ao Senhor todas as nossos pedidos de oração, nossas ansiedades e preocupações e oramos com ações de graças, crendo na Tua palavra que diz que quando nós trazemos nossas petições diante do Senhor, nossas súplicas com ações de graças, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós cremos, Senhor, Pai. Por isso, nessa manhã, nós oramos entregando ao Senhor o nosso futuro, a nossa família, todos os nossos pedidos e necessidades. E nós reconhecemos a Sua bondade, a Sua fidelidade e o Seu amor leal. E oramos com ações de graças e fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, tenha um dia muito abençoado aí. Amém. Que Deus te abençoe a sua família e que nós possamos nos encontrar amanhã, né, meu amor? Amanhã nós vamos ler Josué capítulo 5 sobre quando toda essa nova geração que passando 40 anos pelo deserto não tiveram a oportunidade de serem circuncidados, o que era uma ordenança de Deus aos descendentes de Abraão. Então eles vão ali fazer um renovo da aliança deles com Deus. É um texto bem curtinho, muito bonito. Nós te encorajamos a participar conosco amanhã. Deus os abençoe e amamos você.